Mitos do Antigo Egito. A primeira coisa que vem à mente são as belas histórias sobre deuses com cabeças de animais. Apenas contos para entretenimento. Mas espere. Para os próprios egípcios, tudo era muito diferente. Para eles, não era um conto, e sim um manual de como operar a realidade. Um documento fundamental que explicava como o mundo funcionava, por que o sol nasce e se põe, o que acontece depois da morte e por que manter a ordem era tão importante. Era o sistema operacional de toda uma civilização, e uma falha nele significava o fim de tudo. Nesta jornada, veremos como uma traição cruel criou o Deus dos mortos. Descobriremos por que cada amanhecer não era algo garantido, mas um milagre conquistado em batalha. Vamos entender como governantes mortais, os faraós, se tornavam deuses vivos e perceber que sua divindade não era um privilégio, mas um fardo pesado. Esta é a história de um mundo que, por 3.000 anos, caminhou na corda bamba da existência. Para o egípcio, o universo era um palco de uma luta constante e implacável. O conflito entre a ordem e o caos, a luz e a escuridão. E essa batalha não era algo abstrato. Ela acontecia todos os dias, bem acima de suas cabeças. O sol que atravessa o céu não era apenas uma estrela. Era o deus Ra em sua barca dourada. E o anoitecer não era simplesmente a mudança do dia para a noite. Significava que das profundezas do oceano primordial surgia seu inimigo eterno, a serpente gigante Apófis, a personificação da escuridão. E todas as noites, Ra enfrentava uma luta mortal contra ele. Espere, todas as noites? Ou seja, o nascer do sol não era garantido. Era o resultado de uma vitória que poderia não acontecer. Mas o que é essa ordem que precisa ser defendida a um custo tão imenso? E o que é esse caos que ameaça eternamente toda forma de vida? Para entender isso, precisamos conhecer duas forças fundamentais que governavam cada aspecto da vida egípcia. Então, essas duas forças. A primeira, e a mais importante, chama-se Maat. E não é uma deusa no sentido que conhecemos, com personalidade, história ou caprichos. Não. Maat é mais como uma lei fundamental do universo, como a gravidade ou a termodinâmica. É uma força invisível que conecta tudo. O movimento das estrelas, a cheia do rio Nilo, a sucessão das estações, a justiça nos tribunais e a honestidade nas trocas comerciais. É o princípio pelo qual tudo deve funcionar. Verdade, harmonia, equilíbrio e ordem. Quando tudo está em seu lugar e funciona como deveria, isso é Maat. O oposto de Maat é Isefet. E aqui temos um ponto muito importante. Isefet não é o mal no sentido cristão ou hollywoodiano. Não é o diabo que tenta e trama armadilhas. Isefet é o caos, desordem, mentira, destruição. É o estado primordial e sem forma do universo antes de surgir a luz e a vida. É a entropia, a tendência de qualquer sistema complexo a retornar à decomposição e ao vazio. Isefet é o estado natural do mundo. Já a ordem, Maat, é uma anomalia frágil e artificial, que precisa ser mantida constantemente. Cuidar de um jardim é assim. O jardim é a Maat. Ele é belo, organizado e produz alimento. Mas se você se afastar por uma semana, tudo se enche de ervas daninhas. As ervas daninhas são o Isefet. Elas não são más, elas simplesmente crescem. Isso faz parte da natureza delas. E o jardineiro não pode vencer as ervas daninhas de uma vez por todas. Ele só pode sair todo dia e arrancá-las para preservar seu jardim. A luta contra o Isefet nunca termina em vitória. Ela só acaba em derrota se você parar de lutar. E essa limpeza cósmica era a tarefa de todos. Os egípcios acreditavam que qualquer pessoa, todos os dias, com suas ações, contribuía para a manutenção da Maat ou para a ascensão da Isfet. O camponês que traça um sulco reto no campo fortalece a Maat. O funcionário que aceita um suborno deixa a Isfet entrar no mundo. A mulher que mantém a ordem em casa, ou o escriba que copia o texto sagrado sem erros, todos são guerreiros do lado da ordem. Cada ato tinha um significado cósmico.
Ou melhor, não era apenas ter significado. Fazia parte dessa grande batalha. Sua mentira pessoal, sua preguiça, sua injustiça não são apenas seus pecados individuais. São rachaduras na barragem que contém o oceano do caos. E o principal defensor de Maat, é claro, era o faraó. Ele era considerado um deus vivo na terra, mas sua divindade não era um privilégio, era uma responsabilidade. Ele era o jardineiro mor do Egito. Sua tarefa principal era garantir que as leis fossem cumpridas, os rituais realizados no tempo certo e que o país estivesse protegido contra os inimigos. Se o faraó governava com justiça, se construía templos e venerava os deuses, ele fortalecia Maat em todo o reino. Mas se ele era fraco ou injusto, a desordem começava a se infiltrar por toda parte. Secas, doenças, fome e guerras. O poder do faraó não era um direito, era um fardo pesado. Assim, o mundo era um jardim frágil e cultivado no meio do deserto selvagem e infinito. Uma ilha de ordem no vasto oceano do caos. E cada pessoa, do faraó ao mais humilde escravo, estava diariamente vigilante para proteger essa ilha. Mas como esse próprio lugar surgiu? Para entender isso, devemos voltar ao começo, para uma época em que não havia nada além de escuridão e águas primitivas. Antes da criação do mundo, não existia nada. Nem tempo, nem luz, nem som. Apenas um oceano infinito, escuro e imóvel, de caos primordial. Os egípcios chamavam isso de Nun. Não é apenas água como a entendemos, é a essência da ausência de forma, um potencial ilimitado de onde nada havia nascido ainda. Um silêncio opressor, uma escuridão sem fim. Bilhões de anos dessa imobilidade, até que, no coração desse vazio eterno, surge o primeiro movimento. Das profundezas de Nun, lentamente emerge o primeiro pedaço de terra, uma colina primordial, que os egípcios chamaram de Benben, e no seu topo, surgindo de si mesmo, está o Deus Criador, Atum. Ele está só, a primeira luz e a primeira vida no universo. Atum olha ao redor. Sob seus pés está a pequena ilha da Ordem, Benben. Ao redor, um oceano infinito de caos, Nun, que ainda ameaça engolir esse frágil começo. Atum entende que sozinho não pode criar o mundo. E então, naquele primeiro monte, ele gera o primeiro par divino, o deus do ar, Shu, e a deusa da umidade, Tefnut. Ar e umidade, elementos que parecem pouco poéticos, mas para os egípcios eram os blocos fundamentais da criação. Shu é o próprio espaço, o sopro, o vazio entre os objetos, que permite que eles existam separadamente. Tefnut é o orvalho, a chuva, a água vital, sem a qual não há crescimento. Juntos, formam um equilíbrio perfeito, a condição essencial para o surgimento de algo maior. Os filhos desse primeiro casal foram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. E é aí que a história toma um rumo inesperado. Geb e Nut se amavam com a intensidade máxima que a terra e o céu podem sentir um pelo outro. Um amor enlouquecedor, uma união completa. Eles se abraçavam tão forte que não havia o menor espaço entre seus corpos. E esse era o problema. Seus abraços eram tão apertados que o mundo ficou preso em uma armadilha. Não havia lugar para a luz, nem espaço para o ar, nem possibilidade para a vida. Por mais belo que fosse esse amor, ele sufocava a criação em seu berço. O mundo era um bloco sólido, escuro e sem vida. Era preciso agir. Então, seu próprio pai, o deus do ar Shu, teve que intervir. Melhor dizendo, ele não apenas interferiu, ele realizou um ato de violência criativa. Shu se posicionou entre seus próprios filhos e os separou com força. Imagine esta cena. Shu, a personificação do ar e do espaço, apoia os pés no corpo de Geb, a terra que está deitada de costas, e com as mãos levanta Nut, bem alto. Ele literalmente se insere entre eles, criando a lacuna, o vazio onde a vida poderá nascer. Geb permanece embaixo, seu corpo é a terra firme por onde caminhamos. E Nut curva-se para sempre sobre ele, formando a abóbada celeste, seu corpo coberto de estrelas. Esta é uma história trágica. Dois amantes, separados para sempre em nome da criação do mundo.
Dizem que as lágrimas de Nut pelo seu amado Geb ainda caem sobre a terra na forma do orvalho da manhã. Mas essa tragédia teve outra consequência, de alcance cósmico. Os egípcios olhavam para o céu e não viam apenas a alternância entre dia e noite. Eles percebiam a continuação dessa dramaticidade. Todas as noites, Nut, saudosa do marido, engole o deus Sol, que viaja pelo seu corpo durante a escuridão. E todas as manhãs, ela o renasce no horizonte a leste. O nascer do sol não é apenas um fenômeno físico, é o renascimento diário da luz a partir do corpo da deusa do céu. A tragédia da separação de Geb e Nut tornou-se o motor eterno do universo, explicando o ciclo mais importante da vida no Egito. O mundo foi criado. Surgiu um espaço para a vida. Mas ele nasceu da violência e se mantém em um equilíbrio frágil. Manter esse mundo não é algo garantido, é uma luta diária. E no centro dessa batalha, claro, está aquele que Nut gera e engole todos os dias, o deus Sol. Para o antigo egípcio, cada amanhecer não é apenas o começo de um novo dia, é o desfecho de uma batalha vencida. A jornada do deus Sol, Ra, pelo céu, não é um passeio tranquilo. Trata-se de uma campanha militar, uma patrulha diária na fronteira entre a ordem e o caos. Durante o dia, ele navega pelo Nilo Celestial em sua barca dourada e resplandecente, a Manjet, iluminando o mundo e concedendo vida. Mas assim que o sol toca o horizonte, Ra troca de embarcação. Embarca na barca noturna, a Mesektet. Então, desce ao submundo, ao Duat, um lugar onde a luz não tem lugar, um lugar onde o inimigo o aguarda. Seu nome é Apophis, uma serpente gigante, cujo comprimento é igual à distância entre a terra e o céu. Ele é a personificação viva de Izefet, o caos primordial que existia antes da criação do mundo. Apophis não é apenas inimigo de Ra, ele é sua antítese. Se Ra representa a luz, a vida e a ordem, Apophis simboliza a escuridão, o nada e a destruição. Seu único objetivo é impedir a barca solar, engolir Ra e apagar a luz para sempre. Devolver tudo o que existe ao vazio frio e silencioso de onde um dia surgiu. Todas as noites, quando Ra desce ao Duat, Apophis tenta cumprir essa missão. Ele cria bancos de areia para que a barca encalhe e redemoinhos poderosos para engoli-la. Enche os rios subterrâneos com seu hálito venenoso, uma ameaça que nunca descansa. Meia-noite, a hora mais sombria. A barca de Mesektet adentra o coração do mundo subterrâneo, e das trevas surge a cabeça gigantesca de Apophis. Ele tenta hipnotizar Ra com seu olhar, parando o tempo e o movimento. Mas Ra não está sozinha. Ele é acompanhado por outros deuses. Na verdade, não são apenas deuses. É sua guarda pessoal, as criaturas mais poderosas do universo, cada uma cumprindo seu papel nesta batalha eterna. Na proa da barca, enfrentando as ondas das trevas, está uma figura que menos esperaríamos ver ali. Set. Sim, o próprio Set, deus dos desertos, das tempestades e do caos. Aqui, ele não é um destruidor, é um protetor. Ele se posiciona na beirada, com um arpão na mão, e seu grito furioso ecoa pelo mundo subterrâneo. É ele quem, com seus golpes, afasta a serpente, impedindo que se aproxime de Ra. Nesta luta, Set é o herói que defende a ordem. Lembre-se disso, é importante. Todas as noites, a batalha termina do mesmo jeito. Apophis, ferido, mas não derrotado, recua para as sombras para se recuperar e lutar novamente na próxima noite. Enquanto isso, a barca de Ra, atravessando todos os 12 setores do mundo subterrâneo, chega aos portões do leste. E quando a deusa Nut o dá à luz novamente ao amanhecer, isso não é apenas um fenômeno astronômico. É uma vitória conquistada em um combate mortal. Cada nascer do sol é a prova de que a ordem venceu o caos mais uma vez. Que a vida é mais forte que a morte. Todos os dias, a ordem triunfa. Mas essa batalha é previsível, segue regras fixas. E se o caos mudar sua tática? E se entender que um ataque direto ao Deus Sol está condenado ao fracasso?
E se o golpe mais terrível não vier da escuridão cósmica, mas da luz do dia, bem no coração da família divina? O ciúme se mostrou mais assustador que qualquer serpente, e ele gerou uma traição que vai mudar para sempre o mundo dos deuses e dos humanos, criando um novo império sombrio, o Reino dos Mortos. Era um tempo em que a morte ainda não tinha seu império, quando o Egito não era apenas um país, mas um jardim cultivado por um deus. E esse deus se chamava Osíris. Ele não era uma divindade ameaçadora lançando raios. Era um rei civilizador, um governante sábio e justo que desceu até as pessoas para ensiná-las a viver. Mostrou como arar a terra, que antes era só pó e pedra, como semear o grão e colher a safra, sem depender mais da caça ocasional. Deu-lhes ofícios, ensinou a construir casas, a fabricar ferramentas e, o mais importante, deu-lhes leis, ordem, a Maat em sua forma terrena. Sob o reinado de Osíris, o Nilo era cheio de água, os campos verdes e as pessoas satisfeitas e felizes. Uma era dourada, um mundo ideal fundado na harmonia. E no centro desse mundo estava ele, o rei bondoso, amado por todos. Quase todos. Nós lembramos de Sete, o herói que a cada noite protege a barca de Ra contra a serpente do caos. Mas o dia não é a noite. Na batalha cósmica, Sete é o defensor da ordem. Contudo, na Terra, em sua própria casa, ele se tornou a encarnação do caos. Ele olhava para seu irmão Osíris, para seu reino próspero, para o amor que o cercava, e era consumido pela inveja. Uma inveja negra e venenosa, como o vento do deserto. Por que toda a glória era dele? Porque Osíris era o criador, enquanto ele, Sete, era apenas uma força bruta, o guardião na vigília noturna. Essa inveja cresceu até se transformar num plano concreto, frio e diabólica, e astutamente engenhoso. Sete decidiu matar o irmão. Mas não queria apenas matar. Queria fazer isso de forma humilhante, diante de todos, transformando o triunfo de Osíris em seu próprio triunfo. Ele organizou um banquete grandioso. Convidou todos os deuses. O vinho corria em abundância, a música tocava e todos riam, celebrando a prosperidade do Egito, a prosperidade que Osíris lhes havia dado. No auge da festa, Sete apresentou a peça principal de seu plano. Era um magnífico caixão, um sarcófago de cedro do Líbano, decorado com ouro e pedras preciosas. Uma verdadeira obra de arte. Sete anunciou com um sorriso que daria essa joia a quem ela servisse perfeitamente. Começou o teste. Os deuses se deitavam um a um no sarcófago. Para um, era grande demais. Para outro, apertado demais. Nenhum servia direito. Até que, sob aplausos aprovadores da multidão, chegou a vez de Osíris. Ele se deitou confiante. O sarcófago se ajustou perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida. E foi exatamente isso que aconteceu. No instante em que Osíris sorriu, percebendo que o prêmio era seu, a tampa se fechou com um estalo. 72 conspiradores, cúmplices de Sete, imediatamente cercaram o caixão, pregaram-no e selaram as frestas com chumbo derretido. O riso na sala deu lugar ao horror. A celebração se transformou em execução. O caixão lacrado, com o Deus vivo dentro, foi retirado do palácio e lançado nas águas do Nilo. A correnteza levou o sarcófago até o mar. Ísis, esposa e irmã de Osíris, enlouquecida de dor, partiu em busca dele. Ela percorreu todo o Egito, chorando e clamando pelo marido. Suas lágrimas, ao caírem no solo, faziam nascer novas plantas. Finalmente, ela encontrou o sarcófago, incrustado no tronco de uma árvore em uma distante terra fenícia, e com grande esforço o trouxe de volta ao Egito, escondendo-o em meio a um canavial. Ela planejava realizar o ritual de ressurreição, mas Seth estava alerta. Durante uma caçada noturna, ele tropeçou no corpo escondido, e seu ciúme, seu ódio, não saciado pelo assassinato, inflamou-se com uma força monstruosa e renovada. O que ele fez a seguir ultrapassa qualquer limite de crueldade. Ele cortou o corpo em pedaços, em 14 partes, embora, espere,
Em diferentes relatos, o número varia, de 14 a 42. Mas o importante não é a quantidade exata. A essência está no ato em si. Não foi um ataque apenas a Osíris, mas a própria possibilidade da vida eterna. Na visão egípcia, para que a alma pudesse viver no além, o corpo precisava permanecer inteiro. Ao destruir o corpo, Seth tentou apagar Osíris da existência para sempre. Ele espalhou os pedaços por todo o Nilo, desde o delta até as corredeiras mais ao sul. O caos triunfou. A ordem foi literalmente dilacerada e dispersa pelo vento. Parecia o fim, uma derrota completa e definitiva. Mas Ísis se recusou a aceitar isso. Seu amor era mais forte que o desespero, e sua vontade mais firme que o plano de Sete. Junto com sua irmã Neftis, que, vale lembrar, era esposa do próprio Sete, ela iniciou uma segunda busca, ainda mais desesperada. 2 mulheres em um pequeno barco, navegando por um rio imenso, contra o mundo inteiro. Elas não procuravam um corpo, buscavam partes dele. Passavam por pântanos, interrogavam pescadores, imploravam as divindades locais. E uma a uma encontravam o que Sete tentava espalhar sem deixar vestígios. Um braço aqui, uma perna ali. Não era apenas uma busca, era um ato de criação invertido, reconstruindo o mundo a partir dos destroços. Reunidas todas as 13 partes, a 14ª, o falo, foi devorada por um peixe, e Ísis precisou moldá-lo em argila. Ela deu início ao maior ato de magia. Com a ajuda de Neftis e do deus Thoth, uniu as partes, as envolveu em faixas de linho, criando a primeira múmia da história. Proferia antigos encantamentos sobre ele, soprava em sua boca, batia as asas, tentando devolver ao corpo morto a centelha da vida. E o milagre aconteceu. Osíris abriu os olhos. Mas não foi um retorno completo. A ferida causada pelo caos era profunda demais. Ele não podia permanecer no mundo dos vivos. Sua ressurreição foi temporária, durou apenas uma noite. Mas essa noite foi suficiente. Ele não voltou ao seu trono terrestre, mas ganhou um novo império. Tornou-se o rei eterno de Duat, o mundo subterrâneo, senhor dos mortos. E Ísis, naquela breve noite, ela concebeu um filho dele. Não um filho qualquer. Ela gerou um vingador. Uma criança destinada a crescer e desafiar o usurpador. A luta pelo trono do Egito estava apenas começando. Enquanto Sete comemorava sua vitória e consolidava seu domínio sobre o Egito, outra história se desenrolava nas pantanosas margens do delta do Nilo, entre o farfalhar do papiro e os gritos das aves aquáticas. Ísis escondia seu filho. Não era apenas um esconderijo, era um ato silencioso e desesperado de resistência. Cada dia era uma luta pela sobrevivência. Qualquer ruído podia significar que haviam sido descobertos. Ela o alimentava, fugindo dos espiões de Sete, sussurrando a história do pai para ele. E não colocava em seu pequeno deus leite, mas sim sede de justiça. Ela não criava uma criança, criava um vingador, uma arma viva que um dia restauraria o equilíbrio no mundo. E ele cresceu. Horus se apresentou diante dos deuses e exigiu o trono de seu pai. Foi assim que começou a guerra. Mas não era uma guerra comum, fácil de imaginar, com exércitos e batalhas rápidas. Era um confronto longo e exaustivo, parecido com um processo judicial interminável que era constantemente interrompido por brigas violentas. Quanto tempo durou? Em alguns textos, fala-se em 80 anos. Não 8, mas 80. Uma vida inteira dedicada a provar seu direito. Horus e Seth lutavam, se transformando em hipopótamos e ficando horas submersos. Quem resistia mais tempo? Faziam corridas em barcos de pedra. Apresentavam-se diante do tribunal dos deuses, onde Seth, usando sua influência, repetidamente levava o caso a um impasse. Era uma batalha não para exaurir, mas para desgastar. O duelo final entre ordem e caos, que se estendeu por décadas. Em uma dessas lutas, quando a fúria dos 2 deuses atingiu seu limite, aconteceu algo inimaginável. Já não era mais uma batalha de guerreiros, mas um confronto entre feras selvagens. Seth, a personificação da força desenfreada, derrubou Horus no chão.
E, em um acesso de ódio cego, ele não apenas golpeou o sobrinho. Com os dedos, arrancou-lhe um olho. O olho esquerdo. O mundo para Horus mergulhou em uma escuridão parcial. Mas não foi só uma lesão física. O olho esquerdo de Horus estava associado à lua, o direito ao sol. Ao arrancá-lo, Seth não apenas feriu o inimigo, apagou uma das duas luzes celestiais, quebrando o equilíbrio cósmico. Literalmente arrancou uma parte da ordem do universo. Parecia o fim. Ofuscado e humilhado, Horus foi derrotado. O caos reinava. Mas a ajuda veio de Thoth, o deus da sabedoria e da magia. Ele encontrou o olho dilacerado, segundo uma versão, inteiro, segundo outra, quebrado em 6 pedaços, e o curou. Thoth reuniu os fragmentos, recitou encantamentos sobre eles e devolveu o olho a Horus. Quando Horus abriu os 2 olhos novamente, o olho restaurado se tornou algo mais do que um simples órgão da visão. Na verdade, representava não só a cura, mas a restauração da ordem divina, a vitória da integridade sobre a destruição. É por isso que os amuletos em forma do olho de Horus, o Uadjet, se tornaram um dos talismãs mais poderosos do Egito, símbolo de proteção e renascimento. Essa ferida, essa cura, mudaram o curso da guerra. Horus não recuperou apenas a visão, mas também uma nova determinação. Os demais deuses, ao testemunharem a crueldade de Sete e a resistência de Horus, finalmente se posicionaram ao lado do herdeiro legítimo. A batalha final estava decidida. Horus conquistou a vitória completa. Sete foi derrotado e banido para o deserto, tornando-se para sempre o deus de terras estrangeiras e do caos, agora sob controle. Horus subiu ao trono do Egito, unificando o país sob seu domínio. A ordem foi restaurada. Maat, a justiça divina, voltou a ser a base da paz. E cada faraó, a partir de então, foi considerado a encarnação terrena de Horus, o garante de que o caos jamais tomaria o poder novamente. Horus devolveu a ordem ao mundo dos vivos. Mas o que aconteceu com seu pai, Osíris? Sua ressurreição não marcou o fim da história. Foi apenas o começo. O início de um universo inteiro, oculto aos olhos dos mortais, com suas próprias leis, juízes e monstros. Um universo para onde cada alma egípcia deveria partir. Gor restaurou a ordem no mundo dos vivos. Mas seu pai, Osíris, não retornou a esse mundo. Ísis reuniu seu corpo, a magia de Thoth devolveu-lhe a vida, mas já era uma vida diferente. Sua ressurreição não foi um retorno, foi uma missão. Osíris tornou-se senhor e juiz do reino dos mortos, Duat. E isso não foi um exílio ou uma derrota. Pelo contrário, foi um papel supremo. Ele passou a garantir que Maat, a ordem divina, atuasse não apenas na Terra, mas também além do limiar da morte. Sua tragédia pessoal se transformou em esperança para milhões. Espere um pouco. O reino dos mortos? Normalmente, imaginamos algo sombrio, como um inferno. Mas, para os egípcios, o Duat não era o fim, e sim uma passagem complexa e perigosa. Um lugar de provas, onde a alma precisava comprovar seu direito à eternidade. Não um espaço de luto, mas antes, um centro de exames em escala universal. E para chegar lá, era preciso uma preparação cuidadosa. A morte era apenas o começo da jornada, e a primeira figura que a alma encontrava era o deus com cabeça de chacal, Anubis. Anubis, o protetor dos embalsamadores, era o principal especialista na preparação para a eternidade. Os egípcios acreditavam que a alma era composta por várias partes, e para que elas se reunissem no mundo dos mortos, o corpo físico precisava ser preservado. Sem isso, a alma simplesmente se dissiparia. Por isso, a mumificação não era apenas um ritual, mas uma tecnologia vital. O processo durava cerca de 70 dias. O corpo era desidratado com o uso de soda, os órgãos internos eram retirados por um pequeno corte. Eles eram lavados, embalsamados e colocados em vasos especiais, os canopos. Cada vaso era protegido por um dos filhos de Horus, mas um órgão sempre era deixado dentro do corpo, em qualquer situação, o coração, porque era ele que seria necessário para o exame mais importante. E esse momento finalmente chega. A jornada pelo perigoso Duat está concluída.
A alma, guiada por Anubis, adentra a sala das duas verdades. No centro da sala, em um trono de obsidiana polida, está Osíris em pessoa, com a pele em um tom esverdeado, a cor do renascimento e do Nilo. Ao seu lado estão Ísis e Néftis. Ao longo das paredes da sala, alinham-se 42 deuses. Na verdade, corrijo, não são apenas deuses, mas juízes, cada um representando um dos pecados, desde assassinato até bisbilhotar conversas alheias. O ar está imóvel. Impera um silêncio absoluto e opressor. No centro da sala repousa uma balança comum, dourada, com 2 pratos. Anubis conduz a alma até a balança. Ele pega o coração dela, não o físico, mas sua essência metafísica, e cuidadosamente o coloca em um dos pratos. No outro repousa uma única pena de avestruz. Essa é a pena da deusa Maat, a própria Maat, que representa a verdade, a ordem e a justiça. Uma ideia abstrata, o alicerce do universo, torna-se de repente um objeto físico com peso mensurável. E começa o julgamento. A alma deve pronunciar a confissão da negação, listar todos os 42 pecados que não cometeu. Eu não matei, eu não roubei, eu não menti, eu não fui arrogante, eu não fiz ninguém passar fome. Cada palavra é um teste. O coração guarda o registro de cada ação, cada pensamento, cada desejo oculto ao longo de toda a vida. Se a alma mente, o prato com o coração desce. A menor falsidade é percebida pela balança. Toda a sala, os 42 juízes, o próprio Osíris, todos observam o ponteiro. E o destino de tudo depende da sua posição. Literalmente, tudo. Se o coração pesar mais que a pena, a sentença é dada imediatamente. Ao lado da balança, durante todo esse tempo, está uma criatura que faz o sangue gelar só de olhar para ela. Seu nome é Amut, a Devoradora. Um híbrido monstruoso dos predadores mais perigosos do Egito, cabeça de crocodilo, parte dianteira de leão e traseira de hipopótamo. A personificação da justiça divina. Assim que o prato com o coração desce, Amut avança e o devora. E isso não é o inferno, nem tormento eterno. Para os egípcios, era uma punição muito mais aterrorizante. A devoração do coração significava a destruição total e definitiva da alma, o apagamento da existência. Você não apenas morreria, você nunca teria existido. Toda a sua vida, suas lembranças, seu amor, seu sofrimento, tudo se tornava nada, um nada absoluto. O fim, sem direito a uma segunda chance. A própria existência de Amut era um poderoso guia moral. A cada ato, uma resposta teria que ser dada. Mas se o coração for leve, como a pena de Maat, se não estiver carregado de mentira, ódio e injustiça, a balança permanece equilibrada. Na sala ouve-se a voz de Thoth, o deus da sabedoria, que registra o resultado do julgamento. Ele declara: o coração foi pesado e considerado verdadeiro. Osíris profere o veredicto: justo. A alma passou no teste. Agora, para ela, se abre o caminho para os campos de Ialu, ou campos de cana-de-açúcar. Este é o paraíso egípcio, mas não um voo etéreo nas nuvens. Os campos de Ialu são uma versão idealizada do Egito. Aqui, o sol brilha sempre com suavidade. O Nilo nunca seca nem transborda demais, trazendo uma fertilidade perfeita. A cevada cresce a vários metros de altura. Não há doenças, nem velhice, nem fome ou tristeza. Aqui, os justos reencontram seus entes queridos que passaram pelo julgamento antes deles. Eles continuam vivendo, arando a terra, colhendo a safra, celebrando a vida, mas sem sofrimento ou preocupações. Uma existência eterna e tranquila, no mundo onde Maat reina definitivamente. A vida justa é recompensada e a ordem vence o caos. Grandes batalhas entre deuses e o rigoroso julgamento da alma determinavam o destino eterno. Mas tudo isso trata da morte. E como viviam os egípcios comuns, dia após dia? Eles recorriam a outros deuses, aqueles mais próximos e compreensíveis.
Deuses capazes de oferecer não apenas a esperança da vida eterna nos campos de Yalu, mas também uma alegria concreta, proteção e até mesmo amor. Bastet estava presente em quase todas as casas. Uma pequena estatueta com cabeça de gato, não no altar do templo, mas na prateleira do quarto, junto ao pão e aos utensílios de barro. Não era uma juíza severa, mas um membro da família. Ela protegia as mulheres durante o parto, guardava os bebês contra doenças e preservava o lar. Os egípcios viam nela a essência da própria natureza do gato, carinhosa, que ronrona, mas pronta para lançar as garras a qualquer momento para defender seu povo. Essa dualidade aparecia até mesmo nos grandes mitos. Em uma das lendas, Bastet, transformado em um enorme gato, protegeu a barca de Ra contra a serpente Apófis, e assim salvou a ordem do mundo. Por isso, a deusa com cabeça de gato não era apenas o símbolo do lar, era uma força silenciosa, a guardiã do equilíbrio, tanto na pequena casa quanto em todo o universo. Mas às vezes a fúria dos deuses saía do controle, e nesses momentos era preciso algo além da força. Certa vez, o deus Sol, Ra, ficou tão irritado com as pessoas por sua falta de respeito que decidiu puni-las. Ele enviou à terra o seu olho, sua forma mais feroz, a deusa leoa Sekhmet. Ela era a personificação da fúria abrasadora, da peste e da guerra. Sekhmet desceu ao mundo dos mortais e começou sua obra sanguinária. Ela se deleitava com a destruição, e sua raiva só aumentava. Ra, observando do céu, ficou horrorizado. Ele queria punir as pessoas, não destruí-las por completo. Mas Sekhmet já não ouvia mais ninguém. O mundo estava à beira da extinção total. Enfrentá-la era impossível. Foi então que Hathor, deusa da alegria, do amor e da música, encontrou uma solução. Os deuses prepararam uma enorme quantidade de cerveja, milhares de jarros, e misturaram com ocre vermelho para que a bebida parecesse sangue. Derramaram essa mistura nos campos onde a deusa Sekhmet estava furiosa. A leoa, ao ver lagos inteiros de sangue, começou a beber vorazmente. Bebeu até se embriagar tanto que simplesmente adormeceu. E, quando acordou, sua fúria cega havia diminuído. Espera aí. A humanidade foi salva com cerveja? Ou melhor, com vinho disfarçado de sangue. Não por uma grande batalha, nem por um sacrifício, mas por astúcia, alegria e festa. Talvez essa seja a maneira mais egípcia de evitar o apocalipse. Se Hathor era o coração do panteão, Thoth era, sem dúvida, seu cérebro. Deus da sabedoria, com cabeça de íbis. Ele não lançava raios nem abalava a terra. Sua arma era a inteligência. Quando estourou a guerra de 80 anos pelo trono do Egito entre Horus e Sete, foi Thoth quem atuou como árbitro justo. Ouvia pacientemente os dois lados e buscava uma solução baseada na lei e na razão. Mas seu maior feito é a história de como ele enganou o próprio tempo. Segundo uma versão do mito, Ra amaldiçoou a deusa do céu Nut. Ela não podia dar à luz em nenhum dos 360 dias do ano. Uma maldição absoluta do Deus Supremo. Parecia o fim da história. Mas Thoth encontrou uma saída. Ele foi até o deus da lua Khonsu e propôs jogar Senet, um antigo jogo de tabuleiro. A aposta era 1/72 parte da luz da lua por cada partida. Thoth venceu partida após partida e, no fim, reuniu luz lunar suficiente para criar 5 dias completamente novos. Esses dias não faziam parte do calendário original, o que significava que a maldição de Ra não se aplicava a eles. Foi justamente nesses 5 dias adicionais que Nut deu à luz seus filhos, Osíris, Ísis, Set, Neftis e Horus, o Velho, figuras centrais de toda a mitologia egípcia. Esse mito não apenas explica por que o ano tem 365 dias. Ele revela um dos valores mais importantes para os egípcios. A inteligência e o conhecimento são capazes de encontrar uma brecha mesmo nas proibições divinas. Não é à toa que Thoth era considerado o inventor da escrita, uma ferramenta que permitia preservar e transmitir sabedoria ao longo dos milênios. E mesmo os deuses mais poderosos tinham um rosto humano e fraquezas humanas.
O próprio Ra, o todo-poderoso Criador, que cruzava o céu todos os dias em sua barca solar, sentia-se solitário. Ele via amor e alegria no mundo dos humanos, mas não os experimentava. Em seu universo ordenado, faltava calor. E ele se apaixonou. Sua escolhida foi Hathor, aquela deusa da alegria que salvou a humanidade. Ra propôs que ela compartilhasse o trono com ele, tornando-se rainha do universo. Mas Hathor recusou. Ou melhor, não recusou exatamente. Ela não o rejeitou, mas explicou com respeito. Sua missão era espalhar alegria e amor, não para um deus apenas, mesmo que fosse o principal, mas para todo mundo, para cada ser vivo. Aceitar a proposta dele significaria trair seu propósito. Ra ficou devastado. As lendas dizem que sua saudade era tão grande que às vezes a terra sofria seca. Eram as lágrimas do deus do sol que secavam o Nilo. Mas Hathor nunca o deixou de vez. Quando sua tristeza se tornava insuportável, ela vinha e, com sua música e risos, devolvia-lhe a luz. A relação deles não é uma história de casamento, mas uma história de amor complexo, platônico e apoio, que mantinha o equilíbrio em toda a criação. Os deuses amavam, se zangavam, sentiam ciúmes e se sentiam solitários. Eles eram surpreendentemente parecidos com os humanos. E os humanos, por sua vez, desejavam ser como os deuses. Alguns desejavam tanto que chegavam a se declarar deuses. E o mais impressionante é que todo o Egito acreditava neles. No Antigo Egito, o faraó não era apenas um governante. Ele era um deus vivo na Terra, a personificação da ordem cósmica. Mas e se alguém que, segundo todas as regras, não tem direito ao trono, quiser reivindicá-lo? Por exemplo, uma mulher. Hatshepsut. Ela é regente do enteado ainda criança, mas deseja o poder absoluto. Em uma sociedade onde o faraó é sempre um homem, isso parece quase impossível. Tomar o trono pela força significaria romper a Ma'at, a harmonia sagrada, e provocar a ira dos deuses e do povo. Então, o que ela faz? Ela não quebra as regras. Ela cria uma nova realidade. Encomenda uma história tão ousada que reescreve sua própria origem. Segundo essa história, gravada nas paredes do templo funerário em Deir el-Bahari, tudo foi decidido muito antes do nascimento dela. O próprio Deus Supremo, Amon-Ra, olhando para o Egito, decidiu que precisava de um governante especial. Escolheu para essa missão a rainha Iamés, esposa do faraó reinante Tutmés I. Amon-Ra apareceu para ela em sonho, assumiu a forma de seu marido e anunciou. Ela daria à luz uma filha, destinada a se tornar uma grande faraó chamada Hatshepsut. Isso não é apenas uma declaração política, é um ato de concepção divina. Hatshepsut não é apenas filha do faraó, ela é filha do Deus. Ela não contestou a tradição, colocou-se acima dela. E para que ninguém duvidasse disso, ordenou que essa história fosse gravada em pedra. Todo aquele que entrava no templo via. Seu direito ao trono foi concedido não pelos homens, mas pelo próprio Criador do universo. Se passaram mais de 1000 anos. Um conquistador chegou à terra do Egito. Um homem como o mundo jamais havia visto. Alexandre o Grande. Ele derrotou o Império Persa e tomou o Egito sem necessidade de lutar. Parecia que poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Mas Alexandre não era apenas um comandante brilhante, também era um político perspicaz. Ele entendeu que governar o Egito como um estrangeiro, como um ocupante, era impossível. Para manter esse território, era preciso se tornar parte dele. Era preciso entrar no seu sistema mitológico, e foi por isso que ele fez algo inesperado. Aqui vale a pena parar para pensar. Ele acabara de conquistar o país. Seu exército era o mais poderoso do mundo. E o que ele faz? Parte para uma jornada perigosa, atravessando centenas de quilômetros de deserto inóspito. Seu destino era o pequeno oásis de Siwa, onde estava o oráculo do deus Amon. Por quê? Para obter a confirmação do seu poder não dos soldados, mas dos sacerdotes. A lenda diz que no deserto ele foi guiado por 2 corvos, mensageiros de Amon. Quando chegou ao templo, o sumo sacerdote, ao vê-lo, o saudou como filho de Amon. Pronto.
o conquistador estrangeiro foi oficialmente reconhecido como faraó legítimo, filho do Deus. A partir desse momento, nas moedas e nos baixos relevos, Alexandre começa a ser retratado com pequenos chifres de carneiro, símbolo de seu pai divino. Ele não apenas conquistou o Egito, ele foi adotado pelos seus deuses. Existe uma grande diferença entre conquistar o direito ao trono por nascimento ou por interpretação de oráculos e quando os deuses intervêm diretamente no campo de batalha. Essa é a história de Ramsés II, um dos faraós mais poderosos da história. Sua ligação com o deus Sol Ra não era apenas simbólica, era o alicerce de sua identidade e de seu governo. O ápice dessa conexão aconteceu na Batalha de Kadesh, uma das maiores batalhas da antiguidade. Egípcios contra hititas. Em um dado momento, Ramsés, separado do exército principal, cai em uma emboscada. Ele fica cercado por milhares de carros de guerra hititas. A situação é completamente desesperadora. Seus soldados entram em pânico. E nesse momento, ficando praticamente sozinho, Ramsés não se dirige aos seus generais, mas diretamente ao seu pai divino. Ele ora a Ra, repreendendo-o. O que é isso, meu pai Amon? Será que o pai esqueceu seu filho? E, como revelam inscrições gravadas nas paredes de vários templos, o deus respondeu. Ra encheu Ramsés de uma força tal que seu corpo pareceu feito de ferro e ele brilhou como o sol. Ou melhor, ele não avançou totalmente sozinho. Segundo seus próprios registros, sentia a presença de Ra atrás de si. Sua força guiava a carruagem. Essa investida inspirou os soldados em retirada. Eles se viraram, lançaram-se na luta e mudaram o curso da batalha. Será que isso aconteceu de verdade? Não sabemos. Mas Ramsés fez tudo para que o Egito acreditasse nisso. Ele eternizou esse momento em Tedra, e no templo de Abu Simbel foi ainda mais longe. Construiu-o de modo que apenas 2 vezes por ano, no dia do seu nascimento e no dia da coroação, os raios do sol nascente penetrassem até o interior do santuário, a 30 metros, iluminando sua estátua, sentada na mesma fileira dos deuses. Todo ano, a própria natureza confirmava: aquele homem era filho do sol. E aqui está o desfecho. A última rainha do Egito que tentou usar essa antiga magia pela última vez. Cleópatra VII. Ela governava em um mundo que mudava rapidamente. O Egito já não era um grande império, mas um reino rico, porém vulnerável, nas garras do crescente Império Romano. Cleópatra, descendente de conquistadores gregos, sabia que precisava de mais do que poder político. Ela precisava de legitimidade divina aos olhos de seu povo. E escolheu a imagem mais poderosa entre todas, a da deusa Ísis. Ela não apenas a venerava, ela se tornou essa deusa. Em cerimônias oficiais, Cleópatra se apresentava vestida como Ísis. Circulavam histórias de que a própria deusa aparecera para ela em sonho, declarando-a sua encarnação na terra e encarregando-a de proteger o Egito. Suas alianças com os generais romanos, Júlio César e Marco Antônio, também foram incorporadas ao mito. Assim como Ísis percorreu o mundo reunindo as partes do corpo do marido assassinado, Osíris, para trazê-lo de volta à vida, Cleópatra Ísis formava alianças com poderosos romanos para salvar seu Egito em colapso. Mas o mundo mudou. Os antigos deuses perdiam força diante das legiões romanas. Após a derrota esmagadora na Batalha Naval de Ácio, tudo estava perdido. Mas mesmo diante da morte, Cleópatra manteve sua imagem. Passou suas últimas horas não no salão do trono, mas no templo, em oração. Sua morte pela mordida de uma serpente, animal sagrado, foi o ato final dessa tragédia mitológica. Não o suicídio de uma monarca derrotada, mas a passagem de uma deusa para outro mundo. Hatshepsut criou um mito para subir ao trono. Alexandre adotou um mito alheio para mantê-lo. Ramsés usou um mito para provar sua invencibilidade. Cleópatra tentou, por meio do mito, salvar um mundo em decadência. Em cada caso, o mito não era uma fábula. Era a ferramenta política mais poderosa da antiguidade. Uma força real, concreta, capaz de mudar o curso da história. Mas essas histórias não se destinavam apenas aos faraós.
Elas não estavam esculpidas apenas nas paredes de seus túmulos. Os mitos permeavam tudo. Definiram a forma das colunas dos templos, que representavam os juncos de papiro no monte primordial da criação. Viviam em cada amuleto em forma do olho de Horus, que um simples camponês usava no pescoço para proteção. Estavam por toda parte. Terminamos dizendo que os mitos estavam em toda parte, mas isso não responde à pergunta principal. Por quê? Por que construir toda uma civilização em histórias sobre deuses? A resposta foi mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexa do que eu imaginava. Eles não apenas acreditavam nos mitos, eles participavam deles, todos os dias. Quando o sacerdote no templo de Karnak realizava o ritual matinal, ele não estava apenas rezando. Ele ajudava o deus Ra a subir em sua barca e iniciar a jornada pelo céu. Sem esse ritual, acreditavam, o sol poderia não nascer. Cada festival, cada oração não era um pedido, mas uma ação. Uma contribuição para a luta comum pela ordem, pela Ma'at, contra as forças do caos. Os egípcios viviam como se o destino do mundo dependesse deles, porque, segundo a visão deles, era exatamente assim. Isso não era fé, era trabalho. E esse trabalho era feito em todos os lugares, congelado em pedra e pintura. O templo não era apenas um edifício para orações. Ele era um modelo do universo. Mais precisamente, representava o mundo no momento da sua criação. Quando você entrava na sala hipostila, encontrava-se em meio a juncos de papiro e lótus no monte primordial, de onde nasceu a vida. Essas plantas eram representadas pelas colunas gigantes. Os 2 imponentes pilones na entrada do templo não eram apenas portões. Eles simbolizavam as montanhas entre as quais o sol nasce, repetindo o ato da criação a cada novo dia. E as pinturas nas paredes das tumbas? Não eram meras decorações. Eram instruções mágicas, mapas e um conjunto de ferramentas para a jornada ao mundo dos mortos. As figuras Ushabti, colocadas no sarcófago, não eram souvenirs, mas trabalhadores reais, que deveriam laborar pelos falecidos nos campos de Yalu. Tudo tinha uma função. Tudo fazia parte de um único e gigantesco mecanismo. E aqui chegamos ao aspecto mais íntimo e humano desse universo. Lembra da batalha entre Horus e Seth? Aquela em que Horus buscava vingança pelo pai, Osíris? Nessa luta, Seth arrancou o olho esquerdo de Horus. Depois, o deus da sabedoria, Thoth, encontrou e curou esse olho. À primeira vista, parece apenas um episódio do mito. Mas esse olho curado, o Adjet, tornou-se um dos amuletos mais poderosos e difundidos da história do Egito. Milhões de pessoas, desde o faraó até o simples agricultor, o carregavam pendurado no pescoço. Espere. Ou seja, um dos amuletos mais populares da história da humanidade é, na verdade, uma cicatriz que um deus recebeu numa batalha? Sim, exatamente isso. E isso muda tudo. Um grande drama cósmico sobre a luta dos deuses de repente está estampado no seu peito. Esse amuleto não era apenas um símbolo, era parte daquela força divina. Ele prometia proteção porque o olho de Horus via todo o mal. Prometia cura porque ele mesmo tinha sido curado. Prometia vitória sobre a escuridão porque seu dono acabou vencendo. Um evento mítico, ocorrido em tempos imemoriais, tornava-se sua proteção pessoal, aqui e agora. Contra a doença de uma criança, um acidente na construção, uma palavra maldosa do vizinho. Aqui está a resposta definitiva. Para os egípcios, os mitos não eram apenas histórias para dormir. Eles eram o sistema operacional da sua realidade. Abrangentes, penetravam em tudo. Desde a forma das colunas do templo, vistas por milhares, até o pequeno amuleto que aquecia o peito de uma única pessoa. Eles não explicavam o mundo de forma simples. Davam a cada indivíduo, independentemente de sua posição, um papel na manutenção desse mundo. E talvez nisso estivesse seu maior segredo. O segredo de uma civilização que durou 3.000 anos, convicta de que, todas as manhãs, o sol nascia graças a ela.